1 Pedro 11, todos acharam? Nosso computador já achou, nosso computador é bom, né, velho? Glória a Deus. Nós vamos ler essa versão, vamos ler a versão, essa aí não é a revista atualizada não, né? Quem bota o programa? Almeida, atualizada e, não nem sei que tipo. Não é, é atualizada e sei lá o que. 1 Pedro 1,11, eu vou ler aqui na minha e depois a gente vai ler ali. 1 Pedro 1,11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Vamos lá? Indagando qual o tempo ao qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao predizer os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Agora eu vou ler a Nova Versão Internacional, que é um pouquinho mais clara. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. Os sofrimentos de Cristo na cruz, antes da cruz e na cruz, durante todo o processo, desde a última ceia até a crucificação, os sofrimentos que Jesus teve ali, eles tinham revelações das glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Ou seja, aqueles sofrimentos, todos eles, tinham uma revelação para nós tomarmos posse e vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Feche os teus olhos, por favor, querido, querida, mais uma vez. Pai Celestial, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pelo louvor, pela adoração, pela comunhão, pela frequência de todos aqui na tua casa. Obrigado pelo ministério infantil. Obrigado pelos dízimos e ofertas que o teu povo trouxe com tanto amor e carinho. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos diz que tu és o nosso Senhor, o nosso agricultor, e nós somos os semeadores, e o Senhor tem nos dado semente para semear, e que o teu povo colha com abundância, Senhor. E que esse mês, meu Pai, ó Deus, de novembro, seja um mês marcado, meu Pai, pelas tuas bênçãos que nos enriquecem, com elas não acrescentam dores. Te agradecemos por toda a bênção, suprimento, vitórias no mês de outubro. E te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos abençoa, nos guia em triunfo no mês de novembro. Me unge para pregar essa palavra, Senhor. Me unge, Pai, unge todo esse povo querido e amado para ouvi-la, crer e guardar e praticar a tua palavra. Tudo que queira tentar atrapalhar, nós repreendemos e anulamos o nome de Jesus. Orando nesse nome precioso, nós não cansamos de te aplaudir. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar e me dar alguns minutinhos da tua preciosa atenção. Preste atenção, querido. Procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Quando que o Espírito Santo predisse os sofrimentos de Cristo? Antigo Testamento. Vamos lá então, Antigo Testamento, os sofrimentos de Cristo sendo preditos. Isaías 56. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O Espírito Santo que inspirou todos os escritores da Bíblia predisse os sofrimentos de Jesus. E agora no Novo Testamento, eles agora receberam a revelação que todos os sofrimentos de Jesus tinham uma revelação e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então nós precisamos saber que Deus quer nos revelar a palavra. Ele quer colocar e revelar a sua palavra ao nosso coração. A palavra de Deus fala em Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondesses essas coisas aos sábios e cultos e as revelasses aos pequeninos. Mas Lucas 10, 21 é mais enfático ainda, olha só.
Naquela hora, Lucas 10, 21, naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então o Senhor agora no Novo Testamento, na época da graça, Ele revela a palavra dele ao teu coração. Amém? Você lê a Bíblia, você estuda, medita na Bíblia, mas quem confirma, quem fala ao teu coração, revela a palavra ao teu coração, é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo te revela a palavra. Por isso que o apóstolo Pedro escreveu: não necessitais que ninguém vos ensine, porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas por causa da unção. Então nós somos agora dependentes do Espírito Santo. O Espírito Santo nos leva a conhecimento da verdade. Mas abrindo parênteses, então para que a escola Atos? Então para que a pregação? Porque todos que pregam a palavra, todos que ensinam a palavra, eles foram ensinados pelo Espírito Santo em relação àquela palavra e compartilham uns com os outros. Amém? Então o que eu compartilho é porque eu recebi estudando, orando, recebendo a revelação, para que nós sejamos edificados a cada dia, e sejamos aprendendo e continuando a aprender, crescendo e continuando a crescer. Então os sofrimentos de Jesus trazem neles uma mensagem preciosa. Mas vou voltar um pouquinho a essa tecla para que você fique bem ciente e bem desejoso. Deseje ardentemente ter revelação. Porque Deus quer que cada um de nós escute a sua voz. Não é só para o bispo, para o pastor, não é só para o professor da escola Atos, é para todos. Todos devem ouvir a voz do Senhor. Amém? Todos vocês têm direito a receberem a voz do Senhor, a receberem muitas coisas em primeira mão. É muito bom, é muito legal, é muito gostoso receber uma pregação, ouvir uma pregação. Mas o Senhor quer que você tenha a experiência de receber em primeira mão uma revelação que vem dele ao teu coração, uma palavra, algo que vai mudar uma situação, vai te trazer uma resposta. Isso é maravilhoso. Presta atenção, mais um pouquinho. Em Mateus capítulo 16, você conhece a história, né? Jesus está com seus discípulos e ele fala assim: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos disseram: bom, eles dizem que você é Elias ou um dos profetas. E Jesus fala assim: beleza, isso é o que eles falam, né? E vocês? O que vocês dizem para as pessoas que eu sou? Quem eu sou para vocês? Pedro levanta a sua voz e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele, se emociona e fala. Respondeu Jesus: feliz és Simão, filho de Jonas, porque isto não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E completa assim, versículo 18: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que é essa revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta pedra que é a tua revelação, porque Jesus estava comparando a pedra das tábuas da lei com a revelação do Antigo Testamento, e agora a revelação do Novo Testamento não são pedras com a mão de Deus escrevendo ali, mas o Senhor agora escreve nos nossos corações. Pedro, essa revelação, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa revelação vai te fazer vitorioso contra o inferno. Então a igreja vitoriosa contra o inferno é uma igreja que tem revelação da palavra, uma palavra revelada ao seu coração. 1 Timóteo 2,4: a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que todos sejam salvos, primeira etapa. Segunda etapa agora, para continuar, pois Deus, aquele que inicia a boa obra, há de completá-la. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras nos ilumina e dá entendimento aos simples. Lembra que ele falou que Deus revela aos pequeninos, aos simples? No grego, a palavra conhecimento, que está lá em 1 Timóteo 2,4, no grego a palavra escrita é hipgnosis. E eu ouso dizer que Deus, você sabe o que é hipnose, uma pessoa fica dominada, hipnotizado. A pessoa fica hipnotizada por alguma coisa, fica pasma, ela fica fixada naquilo ali, que esquece tudo ao seu redor e está hipnotizada por algo. A palavra: cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse conhecimento é hipgnosis. Deus quer que você fique
completamente dominado por esta palavra. Amém? Completamente hipnotizado por essa palavra. Esqueça tudo ao teu redor, esqueça experiências de segundos, esqueça mentiras, esqueça heresias, esqueça pessoas dizendo que não dá certo, que para elas não funciona, esqueça tudo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, e essa palavra domine a tua vida, domine o teu coração, essa palavra te liberte, essa palavra te faça crescer, palavra te faça vencer, amém? E quem é que fará essa obra? Quem é que te fará lembrar de toda a verdade e te conduzirá a toda a verdade? O Espírito Santo de Deus, amém? A Bíblia fala qual é o segredo de Raabe. Raabe, você conhece a história de Raabe? Raabe está morando em Jericó, é uma prostituta cultual, uma mulher prostituta. Os 2 espias são mandados por Josué, entram em Jericó, eles entraram sorrateiramente, conseguiram entrar pelas portas de Jericó, mas lá dentro da cidade, alguém os reconhece, e eles sentem que são reconhecidos, e eles então vão para um lugar que eles achavam que poderiam entrar, porque qualquer um poderia entrar. Eles entraram na casa de uma prostituta, e Raabe reconhece que eles eram estrangeiros, e ela os acolhe, e a Bíblia fala qual foi a atitude de fé que levou Raabe a ser colocado em Hebreus 11, o capítulo do rol da fé, rol da fama dos heróis da fé. Raabe foi colocada lá porque acolheu em paz os espias. E você vai pesquisando, garimpando. Salmos fala: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. O primeiro espia, a palavra de Deus. Raabe acolheu a palavra. Isso lhe foi imputada para que ela fosse uma mulher heroína da fé. A Bíblia fala: envias o teu espírito e eles são transformados, e assim renovas a face da terra. Então eu preciso acolher a palavra e o Espírito Santo. Eu preciso acolher a palavra. Eu preciso que essa palavra seja a minha verdade. Eu preciso entender que seja Deus verdadeiro através da sua palavra e todo homem mentiroso. Então eu tenho que basear a minha vida na palavra. Mas eu não posso agora, a Bíblia fala que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então eu leio a palavra, e quem vai me fazer lembrar e me ajudar a praticar essa palavra, porque não é por força nem por violência, porque não estamos mais na lei, mas estamos debaixo da graça, o Espírito Santo vai me guiar a toda a verdade, me fará lembrar tudo que Jesus falou, e Ele me ajudará. Ele será o meu personal trainer, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar graça, Ele vai me dar sabedoria. Então, como Raabe, eu vou acolher em paz os espias, a palavra e o Espírito, e eu serei colocado como herói da fé, e vencerei. Raabe foi a única que sobreviveu em Jericó com a sua família e tudo que ela tinha em casa. Foram para o meio da tribo dos judeus ali, com Josué, Caleb e toda aquela galera, e ela se casa com Nasson, mas com Salmão, e ela está lá em Mateus capítulo 1, com uma das mulheres da linhagem de Jesus, e ela é uma das 5 que tem o nome escrito lá na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, e depois ela vai para Hebreus capítulo 11, para o rol da fama dos heróis da fé. Meu irmão, em nome de Jesus, você precisa ter a revelação da palavra, o Espírito Santo em alta na tua vida, para que você seja um campeão e viva e tenha vitória sobre o inferno, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, dê uma boa salva de palmas ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá então. Jesus começa agora os seus piores momentos na face dessa terra. Jesus começa agora, Ele convoca os seus discípulos, manda que eles vão na frente e preparem o cenáculo para eles tomarem a ceia. Jesus chega na ceia, eles começam a cantar, a adorar ao Senhor, porque a ceia era um culto para eles, era uma lembrança de Êxodo 12, e Jesus começa a ministrar os discípulos, e Ele pega um pão, e Ele parte o pão, porque eles comiam pão na ceia, e Ele fala: esse pão é símbolo do meu corpo, que será partido por amor de vós. Os discípulos já sentem o clima, eles já sentem que Jesus está ministrando, que era a última ceia que Ele ia participar com eles. Jesus pega aquele pão, parte aquele pão, e depois em outra passagem Ele fala: quem comer da minha carne tem parte comigo, esse é símbolo do meu corpo partido por amor de vós. Meu irmão, você tem que entender que Jesus foi partido por amor a você. O corpo dele literalmente foi partido para que eu e você sejamos pessoas completas, inteiras, amém?
Em Jesus Cristo, você é uma pessoa completa, inteira. Sem Jesus, sempre o ser humano vai ser uma pessoa incompleta. Não adianta ter todo o dinheiro, toda a fama, toda a fortuna, todo o sucesso. Não adianta. O ser humano sem Jesus sempre vai ser incompleto, porque ele veio de Deus e precisa voltar para Deus. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem resgata a sua alma? Jesus, quando partiu aquele pão, ele falou: eu vou ser partido para que vocês possam novamente ser integrados, íntegros, se ligarem a Deus. Então Jesus teve o corpo partido para que eu e você sejamos inteiros, sejamos pessoas completas, sejamos pessoas realizadas. Jesus é o autor e consumador da minha fé, é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Nada aconteceu de excelente na minha vida antes dele e nada acontecerá depois dele. Jesus é o primeiro, o último, é o alfa e o ômega. Jesus é completo e ele me torna completo. Louvado seja o Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vai acompanhando. Em seguida, ele pega, e no Antigo Testamento, você conhece Êxodo 12, não tinha vinho na Santa Ceia do Antigo Testamento. No máximo água. Jesus pega um cálice de vinho, enche, tira de algum recipiente, enche um cálice de vinho e fala: esse cálice é símbolo do meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus agora vai mostrar para eles que além do corpo partido, ele vai derramar o seu sangue. Revelação dos sofrimentos de Jesus pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento e no Novo. Lembra da história de Gideão? Juízes capítulo 6. Gideão é chamado por Deus. E Gideão dá uma oferta. Deus fala com ele. O Senhor coloca, incinera literalmente a sua oferta. A maior manifestação. E Gideão falou: Senhor, me desculpe, não me leva a mal, mas eu preciso de uma prova maior ainda. Senhor, eu vou pegar um pedaço de lã, um punhado de lã, e vou colocar no meu quintal, no meu jardim. E se amanhã, quando eu acordar, eu vier aqui, quando o sol nascer eu vou acordar, e se eu vier aqui, o novelo de lã estiver encharcado, e toda a relva ao redor seca, Senhor, é um sinal de que és tu que estás me guiando para ser o comandante do exército para uma batalha contra os amonitas. Gideão dorme, acorda, pega o novelo de lã, encharcado, ele espreme dentro de uma taça e enche a taça com água. Aí ele fala: Senhor, não me leva a mal, mas eu preciso mais uma prova, pela palavra de 2 ou mais testemunhas, todo fato seja verdadeiro. O mesmo novelo de lã, Senhor, eu vou colocar, eu já espremi, ele está seco novamente, eu vou colocar no mesmo lugar. E amanhã, o novelo, eu te peço, Senhor, que ele esteja seco e toda a relva, a grama ao redor, encharcada. Vai dormir, acorda, vai até o jardim, com o coração batendo a 1000, pega o novelo de lã, seco, coloca o pé, a mão, tudo encharcado, a relva ao redor de onde estava o novelo. Qual a revelação? Jesus falou: esse é o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. O novelo de lã, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lã vem do animal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O novelo de lã encharcado. Jesus cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio de unção, cheio de fé, de poder. Ele se esvazia. Ele é espremido, se esvazia, para que tudo ao redor, eu e você, sejamos cheios da graça de Deus. Aleluia! Ele se esvaziou para você ser cheio. Ele se esvaziou, ele derramou seu sangue em teu favor. Amém? Nunca mais diga: Deus esqueceu de mim. Por que acontece isso comigo? Nunca mais diga. Amém? Jesus se esvaziou para te encher. Jesus se esvaziou, deu a sua vida, se deixou ser esvaziado, esmagado, partido por amor a você. Amém? Para que você seja uma pessoa completa e cheia da graça de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da palavra. O novelo de lã foi encharcado, foi esmagado para que você seja cheio do que Jesus era cheio. A mesma água que estava no novelo é a água que está em nós.
Nós temos o mesmo Espírito que estava sobre Jesus. Amém? Temos a mesma palavra que Jesus lia e praticava. Temos a mente de Cristo. Temos um novo coração, novo Espírito. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos imitadores dele. Aleluia, glória a Deus. Nós temos Jesus. Ele se esvaziou para nos encher da sua presença. Glória a Deus. E agora, para os casais. Jesus transformou, pegou aquele vinho e falou: esse vinho, símbolo do meu sangue derramado em favor de vós. E Jesus falou que quando ele se une à igreja, quando ele cria a igreja, ele disse: a minha igreja é a minha noiva. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, há uma alegoria que Jesus e a igreja simbolizam. Jesus e a igreja simbolizam o marido e a mulher. No teu casamento, a graça de Deus, quando está abundando no teu coração, você vive debaixo da graça. Você não precisa ficar olhando para o Antigo Testamento, olhando para os 10 mandamentos. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, blá 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 blá. Você não é judeu e você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e você agora se une e se torna um com ela. Então você a ama, você a respeita e não quer saber mais de nenhuma mulher, você só quer saber da sua. Mas vivemos num mundo caído, um sistema que Satanás opera. Então às vezes pode ser que você esteja ficando assim, o casamento seja talha de água. Está começando a ficar com gosto de água. Água não tem gosto. Sabor de água, a água tem um sabor meio, né? Eu gosto, mas tem gente que não gosta. E água não tem cor. Então Jesus pega e faz assim: tragam as 6 talhas, encham de água e levem ao mestre-sala. E deixem o mestre-sala levar para o noivo. Jesus, quando nós estamos debaixo da graça no casamento, ele sempre que houver, que ele detectar que o vinho está acabando, ele vai transformar água em vinho. E nós vamos lá para Provérbios, que fala, Provérbios 5,19. E ele: embriaga-te sempre com as suas carícias. Amém? Embriague-te sempre com as suas carícias. Salomão falando para o marido: marido, embriaga-te sempre com as suas carícias. Jesus nos dá vinho novo no casamento, para que nós estejamos, eu e você, com a nossa mulher, com o nosso marido, sempre se embriagando com as carícias de um do outro. Louvado seja o Senhor, que é o melhor auxiliar, o maior abençoador dos nossos casamentos, transforma água em vinho. Amém? Pode aplaudir. Pegou. O sangue de Jesus derramado em nosso favor é o sangue que foi colocado na ombreira da porta da casa do Egito. O sangue de Jesus derramado em nosso favor é para nos proteger. Nós somos casa espiritual marcadas pelo sangue de Jesus. O inimigo não pode nos tocar. Amém? O inimigo não pode entrar na nossa casa, não pode matar o nosso primogênito, não pode matar os nossos filhos, não pode matar os nossos sonhos, não pode matar o nosso amor, o nosso romantismo. O inimigo não pode entrar na nossa casa e destruir a nossa família. A nossa família é do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Mas às vezes pode acontecer para alguns de nós que não seja a situação atual, mas o justo viverá pela fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam. E você, mesmo que teu filho ou tua filha não estejam aquela Brastemp que você gostaria que fosse, talvez estejam, quem sabe, uma Consul, uma Frigidaire ou um Comeco, você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A circunstância pode ser que não seja essa. O inimigo pode dizer: ah, mas o teu filho ou tua filha não estão indo na igreja, não estão fazendo isso. Não fale nada, só diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos são ventos, o fruto do ventre é galardão, e o Senhor não me deu filhos para destruição. Está escrito. Satanás sai. Amém? Está escrito. O diabo fala: eu não estou vendo, mas eu estou vendo, o diabo, pela fé eu estou vendo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pô, bispo, mas o meu filho está afastado, que não é brincadeira, o cara está longe. É que ele é um peixe muito bom. Ele é como aquele atum, aquele merlin. Dá corda. Dá linha, porque o peixe é grande.
se puxar muito, deixa ele cansar, dá a linha, liga a varinha para o cantinho, vai, dá a linha, dá só vez em quando um tranquinho assim, dá a linha porque peixe é muito bom. Jesus falou, vós sereis pescadores e homens. Meu Jesus, o meu filho, pastor, bispo, meu filho está longe. Deixa que é assim, está longe, vai chegar uma hora que você vai dar uma... Parou de se debater, ele vai voltar. Ele vai cansar do mundão e vai voltar a ser um servo do Senhor, cheio da unção, em nome de Jesus. Ele vai cansar, deixa ele no mar alto, pode deixar. Deixa ele cansar do mundo e ele vai voltar para a casa do Senhor. Filho pródigo, o filho pródigo cansou do mundão, gastou tudo que tinha, fez tudo que podia, falou, na casa do meu pai tem pão, e aqui eu morro de fome. E ele voltou, e o pai o abraçou, beijou, preparou o cordeiro, e deu roupa, anel e sandália. Uhul! Eles vão voltar, amém? Eles vão cansar de lá. Pode ter certeza, pode escrever. Eles vão voltar, e você nunca vai verbalizar. Eu acho que eu nunca vou ver meu filho na igreja. Nunca diga isso, amém? O segredo é não verbalize o que o diabo quer que você verbalize, porque não ele pode pensar que ele está vencendo, mas ele é derrotado. Ele é um frustrado derrotado, vai para o inferno, e Jesus já amassou a cabeça dele, e ele está debaixo dos pés da igreja, e nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Ele é um derrotado, e mantém ele na posição dele, e tu na tua posição, amém? Pode demorar, mas o meu filho vai voltar. O filho pródigo não sei quanto tempo passou fora, mas quando voltou, glória a Deus. E nós vamos fazer muita festa pelos filhos que vão voltar. Em nome de Jesus, continua crendo e você verá a glória de Deus. Jesus sai daquela ceia e vai para o Getsemane. Ele chega no Getsemane e ele começa a se entristecer. Ele começa, a Bíblia fala, a suar sangue e a suar o suor misturado com sangue. O que significa isso? Pois a Bíblia fala, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Quando Jesus está ali suando água e sangue, ele estava dizendo, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas Pai, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Naquele momento Jesus já estava começando a receber sobre ele o que nós tínhamos. Jesus estava começando a receber porque ele começou a suar sangue. Quando começou a sair sangue, ele já começou a receber nele o que era para nós, para nos libertar do que era nosso. Jesus nunca tentou fugir da vontade do Pai. Jesus sempre se alegrou em fazer a vontade do Pai. Sempre teve maior prazer em fazer a vontade do Pai. Mas agora ele está começando a levar nele o que nós temos na nossa vida. Então o sangue começa a correr e ele começa a dizer, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele começou a ter vontade de retroceder. E então o sangue já começa a ser derramado para que Jesus tomasse nele o que era meu, para que eu tenha o que é dele. Então quando eu creio que Jesus, ele foi tentado a desistir de fazer a vontade de Deus, mas ele venceu. Mas naquele momento que ele recebeu algo que ele não conhecia, é para me dar algo que eu não conheço, mas que eu recebo pela fé e pelo Espírito. Agora nós temos um desejo, uma vontade, um anseio enorme de fazermos a vontade de Deus, amém? Meu, como a gente tem vontade, meu Senhor. A gente ora, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o meu chamado. E Jesus fala, eu sei que tu queres fazer a vontade do Pai. Eu sempre quis e eu levei aquilo de tentar retroceder para que você creia. E o Senhor quer. Jesus teve que derramar o seu sangue no Getsemane, porque Deus recebeu o sangue dele, só o dele, amém? Ele não quer o teu sangue, meu irmão. Jesus não quer o teu sangue. O teu sangue não é precioso, o meu sangue não é precioso. O sangue de Jesus é precioso. Com toda a humildade nós assumimos, Senhor, tu não queres o meu sangue não é precioso. O sangue de Jesus é o único sangue limpo, santificado, perfeito. É o sangue que Jesus derramou e que Deus aceitou. Ele não quer mais sacrifício de sangue. Ele só quer que eu sue o meu rosto para fazer a vontade dele com alegria, que eu esteja servindo ao Senhor com alegria. Ele quer que agora eu esteja me entregando a ele, não para derramar o meu sangue, mas para derramar a minha vida em amor dele e fazer a vontade de Deus, amém? Jesus, depois do Getsemane, Pedro vem
Judas vem, digo, e traz Jesus. Ele beija Jesus e Jesus fala, com um beijo me traísse. Estava escrito no Antigo Testamento que o traidor iria dar um beijo do Senhor. Jesus foi traído para que nós provemos a fidelidade de Deus. Amém? Jesus fala, Judas, com um beijo tu me traísse, tu me entregasse. Aquele beijo foi o beijo mais triste e sofrido que Jesus sofreu. Mas ele recebeu o beijo do traidor para que eu e você tenhamos a fidelidade de Deus em nós. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se nós, às vezes, nós aceitamos Jesus, recebemos ele no nosso coração, começamos a andar com ele, mas de repente vem uma tentação, a gente dá um mole, a gente dá uma pisada na bola, a gente erra. Naquele momento, o que pode acontecer? O que pode acontecer com a nossa vida, se você pecou, fez alguma coisa errada, o que pode acontecer naquele momento? A Bíblia fala, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado e o maligno não lhe toca. Naquele momento que você erra, não está levando uma vida de erro, mas estava levando uma vida agradável a Deus, aprovada pelos homens, mas um vacilo, falou o que não devia, fez o que não devia, tocou no que não devia, deu um mole. A Bíblia fala que o cair é de Deus, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O que pode acontecer naquele momento? Será que você perde a salvação na hora? O diabo já te mata naquela hora? Já acontece tragédia naquela hora? A Bíblia fala que se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O filho pródigo falhou, o filho pródigo ficou longe, e quando ele voltou para casa, o pai o recebeu como filho. Amém? Lhe deu o anel, a sandália e a roupa, lhe deu o bezerro cevado, a música, a dança. Quando você tem um plano de saúde, eu estava lendo o meu plano de saúde lá, o boleto, e esses dias eu dei um mole, atrasou o pagamento, esqueci da data, às vezes é dia 30, às vezes é dia 30, às vezes é 30, às vezes é 29, conforme. Eu dei um mole lá e esqueci de pagar. E fui pagar com atraso. Aí eu fui ler. E vi assim, após 60 dias não aceitar, uma informação para o banco. Após 60 dias não aceitar. Então quer dizer que até 60 dias o plano de saúde continua me cobrindo, mesmo que eu fique inadimplente. De acordo com aquela regra ali, porque eu já fui fiel anos, se eu fui inadimplente naquela data, 60 dias eles me esperam. Se chegar em 60 dias, eu vou no banco, não dá mais para pagar, é o 61º dia. Vai falar com a Unimed, pede outro boleto, alguma coisa. Mas durante 60 dias eles me garantem como alguém que está debaixo de toda a proteção, de tudo aquilo que o plano tem como convênio, como regra. O Senhor, quando Deus não quer incentivar ninguém ao pecado, muito pelo contrário, mas Deus não quer que você se sinta inseguro em saber que se você falou alguma coisinha, já caiu a casa, caiu tudo. O Espírito Santo te convence, você pede perdão e você continua andando como um campeão, porque Judas traiu, Jesus é o nosso Deus fiel, louvado seja o seu nome, amém? Ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, ele é fiel, ele te protege, ele te cuida, porque você não vive no pecado. Glória a Deus. Jesus começou a ser torturado, vamos lá. Jesus começou a ser torturado, e quando ele começou a ser torturado, Isaías 56, repetindo, ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você tem que avaliar, você tem que ler, assumir que a palavra de Deus fala que Jesus levou todos os teus pecados, repetindo o que falamos aqui na hora da ministração de oferta. Quando Jesus foi pendurado, pregado naquela cruz, em todo momento da sua vida, em 33 anos e meio, ele nunca pecou.
nunca fez nada, ele cumpriu toda a lei, ele foi perfeito, perfeito em tudo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não podia ter nenhuma falha. E você lembra, lá no Antigo Testamento, o livro de Levítico, quando a pessoa vinha apresentando, ele vinha e falava assim: sumo sacerdote, eu pequei. O sumo sacerdote fala: tudo bem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem ia morrer? O homem? Não, o animalzinho que ele trazia. Conforme as suas posses um boi, conforme as suas posses uma ovelha, conforme as suas posses um par de rolinhas ou pombinhas. O pobre, classe média, classe alta. 3 tipos de oferta: gado grande, gado miúdo e passarinhos. Vamos lá, vamos pegar o do meio. Ele vinha trazendo uma ovelha. O sacerdote olhava para a ovelha. Olhava, via se ela não era cega, se ela não tinha nenhum problema na pele, nos pelos, nas patas. Ela olhava e examinava o animal é perfeito. Pode ser sacrificado para derramar o sangue por esse homem. Jesus foi o Cordeiro de Deus perfeito. Subiu naquela cruz perfeito, sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula, sem nenhuma ruga, nada. De repente, a Bíblia fala que ele tomou os nossos pecados. Aquilo que ele nunca teve, ele agora recebe e absorve tudo. Os nossos pecados vêm sobre ele. Todos os nossos pecados, amém? Os pecados de toda a humanidade. Para o conhecer, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo a Timóteo, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Conhecimento, hipnose, que você fique dominado por isso. Jesus levou os meus pecados. Agora eu sou, não porque eu sou bonzinho ou porque eu fui. Agora eu sou porque Deus pegou os meus pecados e colocou em Jesus. E Jesus, que era santo, tomou meus pecados. E naquele momento a santidade dele veio para mim. Porque ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que eu possa dizer: meu Pai, obrigado por me receberes. Louvado seja o Senhor, amém? Jesus chamou o Pai de Deus. Jesus chamou o Senhor de Deus pela primeira vez, para que eu e você paremos de chamar o Senhor de Deus, como no Antigo Testamento era chamado, e falemos: Pai nosso que estais nos céus. Agora o nosso Deus é o nosso Pai. O Senhor Jesus Cristo levou os nossos pecados, para que nós sejamos totalmente aceitáveis a Deus, amém? 1 João 4,17, escute: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, nisso em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, falando de Jesus, pois segundo ele, Jesus é, também nós somos nesse mundo, amém? Lembra desse versículo? Que coisa maravilhosa! Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Neste mundo, Deus nos vê como ele vê Jesus, amém? O sacerdote, o sumo sacerdote, olhava para o homem pecador. Não, ele olhava para a oferta do homem pecador, para a ovelha, para o cabrito, para o animal que o homem pecador tinha trazido. Deus, quando olha para você, ele não olha para você, ele olha para Jesus. Porque você está trazendo Jesus, Cristo em mim. No meu coração tem Jesus, então Deus olha para Jesus e vê um Jesus perfeito, vê um Jesus maravilhoso, e ele te abençoa não por causa de você, mas por causa de Jesus. Não vê mais os teus pecados, porque Jesus já levou os teus pecados, amém? E Deus agora te vê curado. Jesus agora disse: eu tomei as tuas enfermidades sobre mim. E Jesus quer que nós, como recebemos o perdão dos pecados, no livro de Salmos fala: ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades, amém? E quando a Bíblia fala em enfermidade, ele fala que é uma aflição, que é algo que não veio de Deus. O nosso Deus não coloca enfermidade categoricamente, provado. Você lê o Antigo Testamento, Deus é o Deus que cura. Ele colocava enfermidade lá nos egípcios para os castigar, porque eles estavam afrontando e estavam maltratando o povo de Deus. Mas todos aqueles que se chegavam para o Senhor é aquele que cura as nossas enfermidades. Jesus curou todas as pessoas que vieram a ele, amém?
Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E Ele quer que você creia. Ele quer que você tenha isso muito claro na tua mente, que domine, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e que você tome posse de que a cura é para você e que você busque essa cura. E que você deseja essa cura, que você receba a cura no meio de um culto, que você receba a cura recebendo uma oração, imposição de mãos, unção com óleo, que você receba a cura na tua casa, lendo a palavra e tomando posse. Eu tomo posse da minha cura. O Senhor é o meu Jeová Rafa, o Senhor que me sara. Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele morreu na cruz pelas minhas enfermidades. Que você comece a declarar, como aquela mulher que tinha um fluxo de 12 anos, declarava, ela declarava: se eu apenas lhe tocar, serei curado. Que você a cada dia, independente do sintoma, independente do que você esteja sentindo, declare a tua cura. Em nome de Jesus estou curado. Em nome de Jesus estou curado. A enfermidade vai sair, o todo mal vai sair e você vai prevalecer, porque Jesus tomou as tuas enfermidades e levou sobre ele para que você seja curado, porque agora ele está completamente perfeito. Quando Maria Madalena viu ele no dia da ressurreição, ele estava completamente curado, perfeito, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo curados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor e tome posse. Tome posse. Aleluia. Pertinho de finalizar, Hebreus 13:12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Jesus sofreu aonde? Fora da porta. Para que pelo seu sofrimento, imagine, ele saindo de Jerusalém, a cidade que ele sabia que foi ali que Davi recebeu a revelação de ser o templo, ali que ofereceu a oferta pela eira de Araúna, ali que Davi, a glória de Deus se manifestou no templo de Salomão, ali que o poder de Deus, ali que Davi entrou com a arca. Jerusalém, a cidade santa, onde Jesus vai voltar a essa terra, e no seu milênio ele vai morar em Jerusalém 1000 anos, amém? E a cidade que ele tanto amava e ama, ele estava saindo dela pelas portas por motivo de profilaxia, de limpeza, de higiene. Eles crucificavam fora das portas da cidade, porque era muito dramático, era muito sangue, era muita violência, era uma coisa muito dramática. Então eles crucificavam fora da porta. Jesus foi para o lado de fora de Jerusalém, para você poder entrar no reino de Deus. Aquele que nascer de novo verá e entrará no reino de Deus. O reino que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você entrou no reino hoje de justiça. O Senhor te perdoou e você agora é justificado, não pelas tuas obras, mas pelo sacrifício de Jesus. Você agora tem a paz que excede a todo entendimento, que guarda a tua mente e o teu coração. Paz no Antigo Testamento é Shalom, e no Novo Testamento é Eirene. A mesma coisa significa paz, significando paz na alma, paz com Deus, paz com os homens, paz com a minha vida material, financeira, prosperidade, paz com a minha vida física, pois é saúde, paz com as coisas que eu lido, pois essa paz é uma palavra tão completa que os nossos tradutores para a língua portuguesa devem ter ficado muito tristes. Eu creio que eles ficaram muito tristes quando eles tiveram que traduzir assim: paz. Só isso? Pois é, mas não dá, não tem. O português é muito limitado. Pois eles poderiam dizer prosperidade, saúde, tudo te vai bem em todas as áreas. É uma palavra muito completa. Quando Jesus estava, os discípulos com medo dos judeus, João 21, estavam trancados com medo dos judeus, Jesus se apresenta no meio deles e fala o quê? Fala o quê? Paz seja convosco. E tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: como o Pai me enviou, eu também vos envio com esta paz. Jesus falou: eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é só... A gente tem uma cultura muito engraçada, né? Eu, pelo menos, antes de aceitar Jesus, e até no começo da minha vida cristã, paz e amor, guerra não senhor, hippie, né? Uhul, muito louco, paz, maconha, paz da maconha, a paz de ficar na praia, sentado, misericórdia, isso aí até, essa é a paz como o mundo a dá. E Jesus falou: eu não vos darei a paz como o mundo a dá. A paz do Senhor é a paz, Shalom, Eirene, é uma paz livre do medo. Eles com medo de Jesus falou, os judeus com medo dos romanos, com medo de todos, estavam ali os apóstolos. Jesus falou: paz seja convosco, como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus foi enviado cheio de poder,
cheio de unção. Mulheres o mantinham, ele nunca passou problema financeiro, ele nunca ficou doente, só na cruz ele levou as nossas enfermidades, até então ele nunca tinha ficado doente, ele nunca teve problema de nada na vida dele, ele enfrentou o diabo e venceu em todas, e como o Pai me enviou, eu também vos envio, Pai seja convosco. Então, meu irmão, em nome de Jesus, Jesus saiu da cidade para você entrar nessa justiça, entrar nessa paz e receber esta alegria, amém? Receber esta alegria, a alegria que independe das circunstâncias. A alegria é uma alegria muito invocada, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor quer te dar tanta unção e tanta graça, para que quando tudo ao teu redor tiver embaçado, tudo ao teu redor tiver, estranho, esquisito, a alegria do Senhor seja a tua força, e ela vem de dentro. Ela independe das circunstâncias exteriores, ao ponto de você ter poder para mudar o teu exterior com a tua fé, com a tua declaração, com o teu sorriso. Não vai dar tempo de terminar, mas vou ter que terminar. E então Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado, escutem isso. À sua direita, Jesus foi crucificado. Ele podia ter sido crucificado sozinho, poderia, mas aprove a Deus colocar Jesus em cima do monte Gólgota, o monte Caveira, uma cruz para Jesus no meio. À sua direita, um ladrão. À sua esquerda, um ladrão. Embaixo da cruz, ou aos pés da cruz, ele levantado entre o céu e a terra, romanos e judeus, blasfemando, caluniando, falando mal. E também a mãe de Jesus, João, e outras duas Marias. Olha a cena. Jesus no meio, ladrão à direita, ladrão à esquerda. O que é isso? Pelo sofrimento de Jesus, o Espírito Santo nos dará a revelação de que os seus sofrimentos nos darão a revelação da glória. À direita, um ladrão começa a falar para ele: vamos, me tira daqui, sai daqui. O passado. À direita, um ladrão simbolizando o passado. O teu passado não pode te roubar, amém? Nunca diga os dias passados foram melhores, porque não é sábio fazer assim. Não viva do passado. À direita, o outro ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Outro ladrão: o futuro. Você não vai ser nada amanhã. Amanhã você vai estar quebrado. Amanhã você não vai mais conseguir. Amanhã você vai estar um velho. Amanhã você vai estar isso e aquilo. Ansiedade, medo, preocupação com o futuro. O passado querendo dizer: se tu estiveras aqui ontem. Lembra de Marta? Se tu estiveras aqui ontem, o meu irmão não teria morrido. Mas eu vou ressuscitá-lo. Eu sei, ressuscitará no dia do juízo final. Sempre o ser humano instigado por Satanás, querendo ser roubado pelo passado e pelo futuro. Jesus está no meio. Ele é o grande eu sou. Amém? Jesus é o grande eu sou. Ele manda no passado, ele manda no futuro, mas ele é o Deus do presente. Amém? Ele não está submisso ao passado e nem está preocupado com o futuro. O futuro Deus pertence. Ele está no céu. Ele fala para Moisés, e fala para Faraó: eu sou o que te envio. O grande eu sou o que te envia. Jesus é o eu sou. Não viva no passado e nem fique ansioso pelo futuro. Viva hoje. Não deixe o ladrão do futuro nem do passado te roubarem. Eu sou. Antes de ser crucificado, os romanos perguntam: quem é ele? Jesus fala: eu sou. Os soldados caem. Que esse poder do eu sou faça na tua vida cair tudo que o inimigo está tentando te fazer roubado. Mas espera aí. A direita ladrão, a esquerda ladrão, o passado e o futuro, os romanos caçoando e blasfemando. A Bíblia fala que eles caçoavam e blasfemavam na frente de Jesus ali. Desce da cruz, salvou os outros, que salve-se a si mesmo, parará, parará. Meu irmão, as pessoas você pode ouvir muita coisa, não em relação ao passado nem ao futuro, mas mesmo no presente, no meio, embaixo da cruz, pessoas falando para você: comigo não deu certo, eu não fui curado, eu não prosperei, cala-te e sai dele. Amém? Cala-te e sai dele. Não escute. Não dê ouvidos a pessoas que falam que com elas não deu certo. Declare: Senhor, tem misericórdia, ajuda, supra essa necessidade. Você tem que se fortalecer no Espírito e na palavra, para saber que as pessoas que vêm falando blasfêmia, calúnia, dizendo que não deu certo para eles a palavra de Deus, em nome de Jesus, crente, amém? Você é crente no Senhor Jesus.
Quando Jesus falou para os discípulos, paz seja convosco, Tomé não estava. Tomé não estava. Jesus reaparece, olha para Tomé e para os outros 10, eram 11, Judas já tinha se enforcado. Paz seja convosco, novamente. E tendo dito isso, disse, Tomé, vem, coloca a mão no meu lado, coloca a mão aqui. Não sejas incrédulo, mas crente. Está aqui o recibo. Está aqui o recibo. Agora vocês são mais do que vencedores. Agora vocês não precisam mais ficar doentes. Agora vocês não precisam mais sofrer afrontas do diabo. Agora vocês não precisam mais aceitar calúnia, mais difamação. Agora vocês vão dizer, está escrito, eu creio. E aquele que crer verá a glória de Deus. Está aqui o recibo, eu paguei o preço. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Penúltimo ponto. Antepenúltimo. Eu não vou deixar isso aqui pela metade. A mãe de Jesus ali. Meu irmão, glória a Deus pela tua família. Glória a Deus pela minha família, que eu amo, a minha mãe e meu pai. Terça-feira, se Deus quiser, estarei jantando com eles. Mas Jesus, ele não pôde contar com a ajuda de Maria. Ela não pôde fazer nada por ele. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? A tua família, você muitas vezes não vai poder contar com eles, mas eles vão poder contar com você. João, toma a minha mãe, leva para casa. João, Senhor, eu obedeço. O Senhor te ajuda tanto que você não vai ficar pedindo ajuda para a tua família, você vai ajudar a tua família. Amém? E o discípulo amado de Jesus, João, também não pôde tirá-lo da cruz. Os teus discípulos muitas vezes não vão te ajudar, você vai ajudá-los. João, toma a minha mãe, e agora tu vais ter o privilégio de cuidar da mulher, a mulher que me amamentou. João, toma essa honra, ajuda a minha mãe. Você vai honrar os teus discípulos e proporcionar para eles coisas impressionantes. Mas eles muitas vezes, você não vai ficar mendigando, você não vai ficar precisando pedir ajuda. Meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus só dependeu de Deus ali na cruz. As mantenedoras de Jesus, as duas Marias que estavam ali, Madalena e a outra Maria, que mantiveram financeiramente o ministério de Jesus enquanto ele esteve andando nos 3 anos e meio, elas também não puderam tirá-lo da cruz. Não tinha dinheiro nesse mundo que pagasse aquilo. Não tinha como pagar, não tinha nenhuma maneira de pagar aquilo, não tinha uma fiança estipulada, era a morte. Eles disseram, crucificam, crucificam, a fiança foi dada, Barrabás foi solto. Então não havia dinheiro no mundo que impedisse Jesus ser crucificado. Meu irmão, não dependa do dinheiro dos outros. Você tem um pai que é o dono do ouro e da prata. Semeia que ele vai te dar colheita. Antes de morrer, vamos lá. Agora, bicho, tem mais uma muito bacana. Muito legal, muito legal. João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 28. E junto à cruz, João 19, 28 a 30. João 19, 28, está aqui. Depois vendo Jesus que tudo já... Olha só, meu irmão. Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Versículo 29. Ficando ali, estava ali um vaso cheio de vinagre. Vinagre é uma bebida azeda que é retirada do vinho. Esse vinagre é de vinho. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de ísopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Olha só que loucura. No começo da crucificação, no começo do processo, Jesus estava indo e eles ofereceram vinho com mirra. Lembra? Eles ofereceram vinho com mirra no começo, porque era uma tradição, ainda sobrava um pouquinho de misericórdia no coração dos romanos, e eles ofereciam para os que estavam sendo crucificados vinho e mirra, que era um anestésico.
Jesus não aceitou, porque ele tinha que sentir tudo, amém? Ele tinha que sentir todas as dores, tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele tinha que estar totalmente sóbrio e não podia ficar anestesiado em nada, mas no final, ele fala, tenho sede. Ele não tomou aquele vinho com mirra, e lembra que, quando ele nasceu, o que deram para ele? Mirra, ouro e incenso. Mirra simbolizando a infância de Jesus. O vinho, a última ceia, estava ali. O começo e o fim. Jesus falou, não, ainda não está pronto. Ainda não está consumado. Ele vai lá, sofre. O Espírito Santo nos leva aquele sofrimento para que nós entendamos a glória que vem sobre nós. E agora ele grita, tenho sede. Por quê? Ele precisava tomar vinagre, que é oriundo do vinho. Vamos lá. Jeremias 31, 24. Jeremias 31, 29, digo. Naqueles dias, Jeremias olhando para o futuro falou assim, ó, naqueles dias, Jeremias profetizando, naqueles dias, já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Naqueles dias, nos dias de Jesus, o Redentor, os pais já não comerão uvas verdes e os dentes dos filhos se embotarão. Naqueles dias a maldição de que o pecado do pai vai para o filho, o pecado do filho vai para o pai, a maldição hereditária até a 1000ª geração. Jesus quebrou essa maldade, essa malignidade, e ele falou, me dá o vinagre, eu quero beber, pois nele agora, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus levou todas as minhas maldições. Se o meu pai tinha maldição, meu avô, minha avó, não estão mais sobre mim, porque Jesus bebeu para os meus dentes não ficarem embotados. Louvado seja o Senhor, que levou na cruz as maldições, para que eu não sofra nenhuma, amém? Em nome de Jesus. Naqueles dias, já não dirão, nunca diga, eu estou assim, falido, quebrado, embaçado, meu casamento não anda, porque o meu pai era assim, é maldição de família, o meu avô era assim, descobri um tataravô meu que era um corisco, o bicho era uma mala. Eu devo ser a continuação, eu devo ser figura, sou a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram, porque Jesus tomou o vinagre de vinho, para que eu nunca mais herde nada maldito do meu pai. Embotado significa uma espada sem corte. Jesus perdeu o corte, perdeu toda a sua destreza na cruz pelos nossos pecados, para que eu e você tenhamos graça, sabedoria, que as nossas palavras sejam precisas. Embotado significa perder o vigor. Jesus ficou totalmente acabado ao ponto de perder a vida, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Embotado significa perder a memória, para que eu e você lembremos tudo que Jesus nos ensinou. Embotado significa perder a sensibilidade, para que eu e você sintamos a presença de Deus na nossa vida, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se o teu pai não tinha vigor, você tem. Se o teu pai não tinha presteza, fio na espada, você tem. Se o teu pai está esquecendo de tudo, você não vai ser vítima do esquecimento, amém? Você não vai ter mal de Alzheimer em nome de Jesus. A tua mente nunca vai ficar como a mente de alguém que tem mal de Alzheimer, que ele esquece de tudo. Você lembrará de todas as coisas, o Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas, amém? Você não perderá a memória, você não perderá a sensibilidade, você não vai ficar uma pessoa apática, um velhinho que não faz mais nada. Você na velhice dará ainda frutos, será cheio de sem verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e não há nele injustiça, amém? Porque agora, meu Deus, eu tenho que acabar, para o relógio. Jesus entregou o Espírito, está consumado. Aí vieram os soldados romanos que tinham que fazer um bom serviço. Então eles pegavam um por um, olhavam. Eles não iam botar a mão aqui para ver se tinha pulso, não iam botar a mão, pegava e dava, quebrava as pernas. Lembra que eles quebravam as pernas? Por que quebrar a perna? Porque o cara estava lá, pendurado, uma dificuldade para soprar, totalmente apoiado nos pés, quebrava a perna. Aí o pulmão era totalmente esmagado e ele morria. Quem não estava morto morria quando as pernas eram quebradas. Mas a Bíblia fala lá no livro de Salmos, nenhum de seus ossos será quebrado.
Chegaram até Jesus. Está morto, né? Está morto, está morto, está morto, está morto. Cara, nós não podemos dar mole. Nós não podemos deixar alguma coisa sem ser feito. Cara, não vamos quebrar a perna desse não. Estava escrito, nenhum de seus ossos será quebrado. Espera aí. Pegaram a lança, furaram o lado de Jesus. E saiu água e sangue. O que significa isso? Pelos seus sofrimentos, apesar dele estar morto, mas ainda está lá. Ele teve as pernas quebradas, para que eu e você corramos com perseverança a carreira proposta. Amém? Para que nós tenhamos as pernas para correr, pular, caminhar e não se cansar, correr e não se fatigar, correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Eu e você corremos as carreiras que nos está proposta, porque Jesus teve as pernas, ele não teve as pernas quebradas, o corpo de Cristo tem as pernas mantidas. Amém? Porque agora ele não está sofrendo mais. Então ele, presta atenção, a revelação veio agora. Jesus já não tinha mais vida, não sentia mais nada, estava morto. Ele já tinha saído do seu corpo, então ele não vai mais sofrer. Eles não quebram a perna dele, porque se eles quebrassem a perna, teria uma revelação. Se quebrassem as pernas dele, ele sofreria o quebrar das pernas, para a igreja ter as pernas sadias. Mas ele não precisou ter as pernas quebradas, para que a igreja, agora o corpo de Cristo, saiba que nós temos as pernas mantidas, porque eles fizeram outra coisa que não fizeram nos outros que estavam sendo crucificados. Eles furaram o seu lado, saindo água e sangue, para que eu e você estejamos nos doando para esse mundo. Amém? Que nós estejamos abrindo o nosso coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, daquele coração saiu sangue. A Bíblia fala que o nosso coração, nós temos a maior consideração com o sangue de Jesus e a água que sai do coração. Nós temos a palavra de Deus que é a água, nós temos o sacrifício de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado. Não é a lei, não são os mandamentos do Antigo Testamento, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E é a água que Jesus trouxe, que nós pregamos, e a água que sai do nosso interior é a água que é Jesus Cristo. Amém? Então nós não precisamos ter as pernas quebradas, as pernas estão sadias, para que nós tenhamos aquilo que Jesus padeceu ali. Ele não estava sentindo mais, então eles furaram o seu lado. Mas nós devemos ter um sentimento. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queira se doar pelas pessoas. Amém? Queira se doar pela tua família, pela tua mulher, pelo teu marido. Queira se doar pela tua casa, pelo teu próximo, pela tua igreja. Melhor é dar do que receber. O segredo do vitorioso, o segredo da pessoa feliz é que ele quer se doar, quer dar o melhor para todos, quer servir a todos. Louvado seja o Senhor. Amém? Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, meu amado, minha amada. Fecha os teus olhos, querido, querida, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a ti, glória a ti, glória a ti. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos teus sofrimentos, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado pelo Espírito Santo que nos revela que os teus sofrimentos foi para tomarmos posse da revelação da glória que eles trazem para a tua igreja. Obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Aleluia. Igreja do Senhor, ore. Povo abençoado de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, ore. Fale com teu Senhor, fale com Ele. Clame a Ele, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelos sofrimentos dele e pela revelação da glória que eles trazem para a tua vida. Aleluia. E você que está nos visitando nesta noite, você que está nos visitando nesta noite, é uma alegria, um prazer recebê-lo e recebê-la aqui. Se você ainda não aceitou esse Jesus, ainda não sente os benefícios, as bênçãos que Ele trouxe para ti através do sacrifício na cruz, Ele só fez aquilo por você, para te ajudar, para te abençoar, para te curar, para te perdoar, para te enriquecer, para te proteger, para te dar vitória, vida abundante, tudo de bom,
para te dar a paz, para te dar a cura, para te dar o perdão. E se você ainda não recebeu isso, receba Jesus hoje. Aceite Jesus hoje, aceite hoje, não deixe para amanhã. Ele é o grande eu sou. Não foi ontem o ladrão que quer roubar o passado, não faz mal. Esquece das coisas que para trás ficaram. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, não adie. Jesus é o grande eu sou. É hoje, o teu dia é hoje. Levante a sua mão. Levante a sua mão bem alto. Você que quer, Deus te abençoe lá atrás. Parabéns, querido. Tem mais gente que precisa dizer assim: Jesus é hoje. Hoje é o meu dia. Hoje eu quero te aceitar. Hoje eu quero ser transformado. Hoje eu quero ser uma pessoa diferente. Hoje eu quero sentir o teu amor, o teu carinho, o teu perdão. Eu quero convidar você a ficar em pé. Por favor, eu quero que você fique em pé. E eu quero que alguém depois, pessoal que faz o trabalho aqui de recepção, pessoal me deu um branco, consolidação, chame aquele jovem lá e ministre a vida dele, pastor Luiz, pastor Cristo, para quem estiver ali, porque o nosso tempo já está super adiantado. Alguém vai ministrar na vida dele, vai tomar o nome e endereço. Deus te abençoe, querido, amém? Deus te abençoe, campeão, parabéns. Depois a gente vai falar contigo, você vai fazer oração. O Sérgio já está chegando perto de você. Os demais fechem os olhos. Fechem os olhos, fechem os olhos. O Senhor está nos dando uma direção. Uma das coisas que para muitos ficou muito clara aqui é: chega de viver do passado. Chega de só adiar tudo para o futuro. Você tem que crer que é hoje. Jesus é o grande eu sou. Tome uma posição de começar a crer em toda a palavra de Deus hoje. Tome uma posição de declarar: eu preciso do batismo com o Espírito Santo. Eu não posso mais conviver. Eu não posso mais andar sem o batismo com o Espírito Santo, sem falar em línguas. Tome uma decisão de firmeza. Uma atitude. Tome uma atitude hoje. A partir de hoje eu não aceito mais essa enfermidade. Hoje eu declaro: a partir de hoje eu vou lutar contra essa enfermidade. Eu vou tomar posse das promessas de cura da enfermidade. Seja uma enfermidade qualquer. Mas o meu pai tinha, o meu avô tinha, toda a minha família tem. Jesus tomou o vinagre para que os teus dentes não embotem. Jesus tomou o vinagre para que você não seja vítima de maldição de família. Ele foi. Ele tomou as maldições de família sobre mim. Ele tomou sobre si todas as maldições. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. A partir de hoje, lute contra essa enfermidade que assola a tua família de geração em geração. A partir de hoje diga: o meu casamento vai ter vinho novo. A partir de hoje eu vou provar o vinho novo. Eu vou colocar as talhas. A partir de hoje o meu casamento não vai mais ser como uma água. Vai ser vinho novo. A partir de hoje, eu vou entregar os meus filhos para Jesus. Eu vou clamar a Jesus pelos meus filhos, mas vou descansar no Senhor. Eu vou crer que os meus filhos não foram gerados para calamidade. Eu vou crer que os meus filhos são herança do Senhor. Eu vou crer que mesmo que eu esteja sendo pai de um filho pródigo, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar a usar o anel, a sandália e a roupa. Ele vai voltar a comer o bezerro cevado, participar da música e da dança. Eu creio. Satanás, nunca mais eu vou dizer que meu filho não tem jeito. Nunca mais. Creia, clame ao Senhor e descansa. Aleluia. Oh, aleluia. Nunca mais dê ouvidos aos blasfemadores e caluniadores que estão ao pé da cruz, dizendo para Jesus descer, dizendo que ele não tem mais poder, dizendo que ele não pode mais se salvar. Se salvou outro, salva-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Nunca mais dê ouvidos às pessoas incrédulas falando: para mim não funciona, minha enfermidade não é curada, bababá, bababá. Nunca mais seja contaminado com isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tome uma decisão hoje. Hoje, nunca mais, a partir de hoje, seja contaminado pelas pessoas que duvidam de Jesus, pelas pessoas que não aceitam, não acreditam na integralidade, na totalidade da palavra, na cura divina, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais.
Aleluia, nunca mais. Creia em tudo. O poder de Deus, ele é real. Em nome de Jesus. A partir de hoje, creia. Creia que o Senhor não te chamou para você ser um fracassado, um frustrado, um derrotado, um falido. Comece a semear, guiado pelo Espírito Santo. Comece a semear pelos teus sonhos. Comece a semear por tudo que a tua alma deseja. Seja uma moeda, seja R$1, seja 10, seja 1000. Comece a semear pelos teus sonhos. Em nome de Jesus. Você não será um falido. Lança a tua semente e você vai ser o primeiro a usufruir dos frutos. Em nome de Jesus, creia. Creia que Jesus ficou pobre para você se tornar rico. E comece a semear, direcionado, guiado pelo Espírito Santo que habita em você. Aleluia. Hoje comece, em nome de Jesus, a tomar essa postura. Fala, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz e eu quero saber o que eu devo fazer para que eu tenha vitória na minha vida financeira, material, profissional, empresarial. Aleluia, é hoje. A partir de hoje, um novo tempo. O Senhor está trazendo um divisor de águas. Você que estava sendo roubado pelo presente, pelo passado e pelo futuro, hoje, o grande eu sou está atuando na tua vida. Hoje você vai começar a receber revelações da graça de Deus. Você vai receber revelações da graça de Deus e que Ele pagou o preço. Ele levou teus pecados, as tuas enfermidades, a tua pobreza, tuas maldições. Ele levou tudo. Você não merecia, nem eu. É graça, presente e merecido. Deus viu em nós alguém que Ele ama e Ele deu o seu melhor para que nós tenhamos vida eterna, vida abundante. Aleluia, Senhor, muito obrigado. Prepara-nos para a Santa Ceia agora, meu Pai. Prepara-nos para a Santa Ceia, para comermos do pão e bebermos do cálice em Tua memória. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.